Falar então do imponderável, dessa questão da sorte, do que é inesperado, de um caso aí que realmente preocupou, porque um avião da companhia aérea americana Spirit Airlines fez um pouso de emergência no aeroporto de Montego Bay, na Jamaica, logo após decolar por cerca de 20 minutos. Olha, uma passageira acabou filmando a si mesma e outras pessoas que estavam dentro da aeronave e chegaram a usar coletes salva-vidas. Nessas horas não passa nem Wi-Fi, né, Telhada? Realmente ateu vira católico praticante. Vamos entender exatamente o que pode ter causado esse momento de consternação e caos puro, porque as turbulências em voos estão cada vez mais frequentes e na última terça um homem morreu e outras 30 pessoas ficaram feridas durante um voo entre Londres e Singapura. Para entendermos um pouquinho o que está acontecendo, vamos conversar com o Kerley Oliveira, que é professor e coordenador dos cursos de pilotagem, de manutenção, engenharias e arquitetura de aeronaves no Centro Universitário UNA de Minas Gerais. Então, professor, muito bom dia, obrigado pela presença aqui. Explica para a gente o que pode estar mudando nos ares ou na composição atmosférica, talvez, ou outra causa, talvez própria da estrutura das aeronaves, que estão sendo mais suscetíveis a esse grau de turbulência que pode ser fatal, infelizmente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, turbulência sempre existiu, né? O que acontece é que nós estamos tendo cada vez mais voos. A humanidade está voando cada vez mais e os nossos controles estatísticos para formar realmente os dados históricos, tá? Eles estão cada vez mais eficientes também. Então, às vezes, a gente pode ter a falsa impressão que as turbulências estão aumentando. Então, as horas de voo estão aumentando, né? Estamos voando cada vez mais. E estamos também controlando os dados, estamos registrando cada vez mais. Então, eu acredito muito nessa linha, tá? Que a gente está melhorando a estatística, por isso essa impressão de que estamos tendo mais turbulências. Mas, na verdade, a turbulência sempre existiu. Alguma opinião, professor, em relação aos casos do voo na Jamaica e Londres e Singapura? O importante é os passageiros sempre seguirem as orientações dos comissários, sempre manter afivelado os cintos, mesmo que você está num voo ali de cruzeiro, tá tranquilo, vou falar por mim, o meu cinto está afivelado, independente, né? Eu só tiro o cinto se eu precisar sair para ir ao banheiro, alguma coisa assim, levantar, voltei para o assento, eu estou sempre afivelado. Porque a turbulência, ela é um fenômeno atmosférico que muitas das vezes ela pode aparecer sem aviso. O piloto, ele tem um radar meteorológico que ele consegue visualizar tempestades, formações, né, mais pesadas, granizo, mas turbulência o radar meteorológico não pega. Então você pode entrar numa turbulência sem nenhum tipo de aviso. Então, por isso a recomendação de sempre estar com o cinto afivelado. Boa. Abrindo a discussão aqui também para a nossa bancada de fazer uma questão. Fabrício Nati, que tão internacional como ele, poderia ser diferente. Faça a pergunta aqui para o nosso querido professor Kerley Oliveira. Kerley, prazer falar com você novamente. Estava lendo hoje uma reportagem no Le Monde, eles falando que há uma relação entre um aumento, pelo menos uma sensação de aumento na turbulência de voos e também as mudanças climáticas. Como que as mudanças climáticas podem influenciar a turbulência? Porque muda a condição atmosférica, né, para os voos. Olha, eu não sou especialista em mudanças climáticas, tá? Mas, assim, eu não acredito que as mudanças climáticas sejam o principal fator aí para as turbulências, porque é uma situação muito pontual, né? O que é uma turbulência? Imagina o seguinte, você está de carro numa rodovia, aquele asfalto perfeito, lisinho. Você está lá numa reta, sozinho, não sente nada no carro, praticamente não sente nada. De repente, tem um buraco. Aí você passa naquele buraco, você sente aquele balançando ali do carro. A turbulência é isso, né? O avião, ele voa usando a camada de ar da atmosfera, né? Só que essa camada, em algum momento, ela pode sofrer alguma mudança na densidade, na temperatura, e isso gera, entre aspas, como se fosse um buraco na pista. E aí o avião dá aquela chacoalhada.
Então, são situações pontuais. Você, às vezes, passa numa turbulência, dá aquela chacoalhada e depois não tem mais. A mudança climática, eu vejo como uma situação, ela é mais geral, ela dá aquela mudança no clima como um todo, e não aquela coisa pontual ali, né, que vai fazer com que o avião balance, né? Esse é meu ponto de vista. Pois é, professor Kerley Oliveira está aqui com a gente, ele que é professor também de pilotagem e várias outras áreas daí dos estudos também de aerodinâmica. A gente está aqui com ele e ele está dizendo por que as turbulências têm sido cada vez mais frequentes nos voos aí que a gente tem participado, né? Então eu quero entender de você, Jess Peixoto, tem uma pergunta aqui também para o professor, concluindo a nossa entrevista. Professor Kerley, obrigada pelo seu tempo. A minha pergunta é, eu morro de medo de avião, não gosto. Desculpa, sei que é a área de atuação e de paixão do senhor, mas a turbulência me apavora. Eu, inclusive, minha terapeuta me fala para ficar repetindo. Turbulência não é queda, turbulência eu fico na minha cabeça. Começou, a hora que vem o aviso do cinto ali, eu já tô desesperada. Fico olhando para eu atar cintos desesperadamente. E eu tenho um tio, meu tio Marcelo, que é piloto, e ele sempre me fala, não, você pode ficar tranquila, porque se for para dar problema, não é na turbulência, é na hora ou da subida ou da descida, e que existe mais chance. Isso nunca me acalmou, assim, só me deu mais medo também da subida e da descida do avião. Mas eu queria entender do senhor, que é um especialista nisso. Por que nesse momento da descida e da subida existem até mesmo mais riscos para a aeronave? E se o senhor puder dar um conselho para pessoas como eu, de que turbulência não é queda, que é normal, que o senhor tem medo de turbulência também? É uma pergunta que me cabe fazer aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Claro, com certeza, eu também tenho medo de turbulência, não é uma experiência agradável, né, para ninguém, mesmo para os pilotos, não é uma experiência agradável, né? Não é legal realmente passar por uma turbulência. Mas uma coisa é certa, tá? Uma turbulência por si só não tem a capacidade de derrubar um avião, tá? Porque quando você vai projetar uma aeronave, você passa por uma série de certificações durante o projeto, e você tem maquetes do projeto, e você coloca essas maquetes em túnel de vento, e ali você simula as piores condições possíveis, tá? Só depois de todos esses testes forem aprovados pelos órgãos de certificação, por exemplo, no nosso caso tem a ANAC, né? É que realmente a aeronave vai ser construída, e mesmo assim os testes continuam, tá? Então, assim, a estrutura da aeronave, ela não vai ter problema por causa de uma turbulência. Esses podem ficar tranquilos, tá? Agora, em relação ao pouso e à decolagem, realmente são os momentos de maior criticidade. É um momento ali onde o piloto ele tem que estar mais atento, né? Ele tem que estar ali com o avião na mão, que a gente fala, né? Porque é um momento onde a carga de trabalho e qualquer tipo de interferência pode gerar realmente um risco um pouco mais elevado. Contudo, todo mundo pode ficar assim, muito tranquilo, porque a aviação, assim como a área nuclear, né, a área aeroespacial, são as áreas mais controladas do ponto de vista de legislação, de programas de segurança. Então, esse treinamento, os pilotos, os mecânicos, eles estão constantemente em treinamento, a parte das manutenções. Então, é um voo seguro, tá? É um modo de transporte muito seguro. Então, assim, todo mundo pode ficar tranquilo. Eu sei que tem o medo ali, né? Isso faz parte do ser humano, principalmente a parte desconhecida. Mas podem ficar tranquilo que tem segurança, sim, tá? Ouvindo aí da voz da experiência, com todo conhecimento de causa, professor Kerley Oliveira, obrigado demais aí pelos esclarecimentos, sempre preciso. E, claro, portas abertas aqui no Morning Show. Obrigado, bom dia. A gente segue adiante só para contextualizar a senhora e os senhores aqui. Até onde eu pesquisei, que agora é mais fácil você morrer ou atropelado, ou num acidente de carro, ou mordido por um cachorro, ou por uma jiboia, ou por um tubarão, do que você morrer de avião. Então, realmente é muito raro, mas claro que acontece e dá. E como eu disse aqui, o ateu mais fervoroso vira o católico mais praticante em fração de segundos. Sua opinião, Mota? Vamos trazer o Mota aí rapidamente, um comentário? Olha, Marinho, eu tenho medo de avião.
E esse dado estatístico não me tranquiliza. Porque o fato é que, se você está num carro, o carro fura o pneu, você para, troca o pneu. Agora, se você está num avião e a turbina do avião para de funcionar, é um pouco mais complicado. Mota, ainda bem que não tem pneu no avião, né? Enquanto ele tá voando, então. Pois é. Mas vamos que vamos. Positivamente. Mas é isso, minha gente.